no Brasil todo, que foi a eleição do Conselho Tutelar. Tive a honra de vir, fazer o meu papel de cidadão, votar e convidar os amigos a fazer a mesma coisa. E isso ontem à noite me fez refletir sobre o que eu vi nesta votação de ontem, a forma ordeira em que se deu a eleição, e saber um pouco mais do processo, conversando com a nossa Maria Esther Cesário, de que esta eleição ela foi prorrogada e se deu de um processo onde houve a capacitação, onde houve entrevista com os conselheiros tutelares. Então, isso me fez refletir sobre algumas situações que eu tenho visto nos últimos anos no Brasil. Na década de 90, falamos aqui da questão da implantação do Senai Mairinque. E agora, recentemente, em 2013, tivemos a implantação do sistema SESI nas escolas do ensino básico. Nós tivemos também os cursos do Pronatec chegando até Mairinque. Nós tivemos nos últimos anos praticamente zeradas as vagas para creche no município. Existem alguns casos em que as mães têm uma vaga numa determinada creche, mas ela prefere aguardar porque ela prefere uma outra creche. Mas está praticamente zerada essa questão da creche. Temos escolas de ensino integral no município e temos 2 escolas em ensino integral do estado aqui em Mairinque. Falando assim, parece que são coisas soltas, mas não são. São fatos muito importantes e nós vamos ver o resultado de tudo isso daqui a alguns anos. Porque nós temos visto o Congresso debater sobre maioridade penal. Aqui nesse próprio recinto, a vereadora Deia e mais uma série de entidades fizeram um colóquio sobre a questão da maioridade penal, que não é uma coisa simples, é muito complexo. E aí, todas essas coisas que eu tenho falado aqui, elas vão se somando para formar um novo futuro. Em agosto de 2013, nós tivemos um fato muito triste no município, que foi a morte do policial Lanes e da sua esposa. E eu já falei nessa tribuna de que os menores envolvidos nessa tragédia, todos tinham se evadido da escola. Então, a gente liga a televisão e a gente vê tragédias como esta sendo noticiadas todos os dias. E a gente logo de cara pensa, tem mesmo que colocar na cadeia essa criançada. Essa molecada tá abusando, tem que ir para a cadeia. Mas quando a gente vê tantas ações sendo realizadas para que isso não tenha que acontecer, é muito maior. Esses casos passam a ser pontuais e são ações que vão desde uma implantação do sistema do Livro Nacional Didático, já lá na década de 90. A aprovação de leis como o ECA, aprovações de leis que vão fortalecendo um sistema educacional
e que aí me fez, ontem à noite refletindo, nós temos um grande futuro. Essas crianças que hoje são atendidas nas creches, lá nas décadas de 90, elas foram criadas pela rua. Elas não tiveram toda essa infraestrutura. Então, para nós, é fácil a gente julgar simplesmente, depois do crime acontecido. Eu fiquei muito otimista fazendo essa reflexão. Foi falado aqui, o sistema do Senai, ele foi integrado através de uma lei que leva o aluno do Senai para o trabalho. Portanto, é um caminho, talvez antes de chegar no ensino superior, é o caminho do ensino técnico e do trabalho. Então, todas essas ações que vão acontecendo, seja pelo município que coloca suas crianças na escola, porque creche é escola, e não deixa ser criado pela rua. Todas essas situações, a questão de garantir o mínimo básico para a sobrevivência para essas crianças, através das bolsas de assistência. Tudo isso, somando-se, vai criar uma nova realidade. E eu estou muito otimista. Corrigindo os trabalhos de final de bimestre, nos primeiros anos, tinha uma pergunta na minha prova, que dizia assim: o que eu posso fazer para mudar o mundo? E as respostas que essas crianças, esses alunos de primeiro ano de ensino médio, foram colocando, dá para ver o quanto eles realmente estão intolerantes com as diferenças. Eles querem fazer reflorestamento, eles querem fazer coleta e distribuição de brinquedos, roupas, móveis, eles querem alimentar os cães de rua, eles querem trabalhar com reciclagem. Teve gente que falou da possibilidade de construir playgrounds com coisas recicláveis, como tambores, madeira, etc. Construção de pracinhas públicas, hortas comunitárias. E, em particular, uma resposta me tocou muito. Uma aluna citou o filme, um filme já antigo, que chama A Corrente do Bem. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. E essa aluna disse que o que falta mesmo no mundo é espalhar a gentileza. Então, às vezes, a gente, final de bimestre, é uma loucura, cansado, corrigindo todas essas provas, a gente é tocado por uma resposta como essa. E eu não podia deixar de compartilhar com vocês, especialmente nessa noite que nós tivemos aqui, os alunos do Senai. Deixar essa mensagem para vocês, que nós temos que acreditar nos jovens e no futuro do Brasil. Com todas as dificuldades que nós temos, e nós vemos aí as prefeituras, não é só Mairink, é só você ligar no noticiário e você vai ver. Todas as prefeituras estão tomando as mesmas ações, estão demitindo, estão cortando despesas, porque nós estamos no meio de uma crise financeira. Então a gente tende a ficar negativo, muitas vezes rabugento, só sabendo reclamar, não é? Mas não devemos. Nós teremos um grande futuro com muito menos crime, com muito menos violência, porque esse jovem que está vindo aí, ele está sendo bem preparado.
Existe e sempre vai existir um ou outro caso. Esses sim serão grandes manchetes do jornal, tentando fazer a gente acreditar que o mundo não vale a pena. Mas eu quero reafirmar aqui o meu compromisso em estar sempre lutando para o melhor para os nossos jovens, para a nossa educação e cultura, e que nós estamos no caminho certo. E convidar vocês a acreditarem junto comigo, porque jovens que colocam todas essas coisas no papel, com certeza serão grandes cidadãos e contribuirão para esse mundo ser muito melhor. Muito obrigado a todos. Com a palavra agora, a vereadora Déia. Gostaria de aproveitar, enquanto não abro o tempo da vereadora Déia, de agradecer o pessoal que está no plenário, o Agnaldo, que sempre acompanha a sessão, o Agnaldo Merguizo, o Wesley, da Nova Mairink, o Jorge Ferraz, o Dr. Vinícius, também presente hoje aqui em nosso plenário, o Gino, do PROS, o Wilker, o Rogério, a Meire Lemos, a Gislaine da Cultura, também aqui presente, a Mauri Piscão, que eu ainda não tive o prazer de sentar e conversar, mas já deixo aqui o nosso agradecimento dessa Casa de Leis em ceder o espaço do CASME para a gente realizar a nossa sessão solene. Muito obrigado. Os guardas municipais, que também estavam presentes, o nosso secretário de governo, o José Zunkler, o Rogério Mecânico, a Michele Donadon, o Espuleta, que já foi vereador aqui dessa casa, assessor, e várias outras pessoas que o Monteiro também presente. E me desculpa se eu esqueci ou citei o nome de alguém, tá bom? Então, vou passar aqui a palavra para a vereadora Déia. Boa noite, excelentíssimo presidente desta casa, excelentíssima vereadora Selma, excelentíssimos vereadores, todos que estão ouvindo pela internet, representantes aqui da prefeitura, secretários, diretores, população, o presidente do meu partido, Vinícius, o secretário Jorge Ferraz, todos que estão acompanhando. E hoje foi uma sessão bastante interessante, receber aqui os representantes do Senai de Mairink, que é um orgulho para essa cidade já de muitos anos. E é sempre bom a gente receber. Pena que, talvez por compromisso de escola, eles não puderam continuar aqui na sessão. Isso seria também bastante relevante, porque a gente sabe que talvez eles estejam no horário de escola. Nós vamos aqui hoje, senhor presidente, apreciar alguns projetos da prefeitura e já me manifesto pela aprovação. Tem um bastante interessante que está gerando uma certa dúvida, que é aquele que trata de aplicar recursos do Fundo Estadual da Defesa dos Direitos Difusos, que é um fundo bastante recente no Brasil, mas muito importante. Este fundo, ele permite que ONGs e prefeituras e o próprio governo do Estado recebam recursos a fundo perdido, ou seja, os municípios nem as ONGs vão pagar por esse recurso, nem em contrapartida. Eles vão aplicar esse recurso nos municípios e não é um financiamento que depois vai sofrer juro e vai ter que ser ter um pagamento posterior, de jeito nenhum. E isso é a importância. Todos os projetos que são por esse fundo e por outros fundos, mas exatamente, especificamente sobre esse, é muito importante, até que entidades e ONGs possam acessar esses recursos exatamente pela especificidade de não precisar fazer o pagamento, nem colocar a contrapartida. Então, eu quero aqui uma pesquisa rápida. Esse Fundo Especial de Defesa da Reparação dos Interesses Difusos Lesados foi criado por uma lei em 1989 e passou a denominar-se Fundo Estadual da Defesa